Seja muito bem-vindo ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu vou falar com nutricionistas, trazendo temas relacionados à área de nutrição oncológica, para que você possa perder aquele medo na hora de atender os pacientes diagnosticados com câncer. E o tema de hoje é o que é nutrição oncológica. Então, assim, a nutrição oncológica é um braço da nutrição, é uma especialidade da nutrição, no qual o profissional capacitado nessa área atende as pessoas diagnosticadas com câncer, seja na fase inicial do tratamento, durante o tratamento, ou até mesmo em caso de cuidados paliativos, na fase terminal de vida da pessoa. Eu já recebi vários comentários, como, mas por que você escolheu essa área? Você é tão novinha, deve ser uma área muito difícil. E eu acho que eu nunca encarei dessa forma, como, na verdade, nunca passou na minha cabeça que seria uma área difícil de eu estar trabalhando, ou que eu não suportaria ter que lidar com a terminalidade. Eu acho que, na verdade, as pessoas, elas se chocam com isso, porque qualquer situação, né, que nos exponha a nossa fragilidade como seres humanos, mexe um pouco com a gente. E o câncer, hoje, ele não é mais visto como uma sentença de morte, não é. Mas um tempo atrás, era, né? Tem pessoas até mais velhas, né? Nossos avós, por exemplo, que a maioria não falava nem a palavra câncer, falava aquela doença, né? Então, realmente, o câncer, ele tinha essa conotação ruim. Mas hoje, enfim, ele não é mais sentença de morte. Mas ele ainda nos traz a realidade, né? O seu diagnóstico nos traz aquela realidade de que nós somos seres finitos, né? Uma hora a morte ela vai chegar para todos nós. E por mais que a gente não saiba quando vai ser a nossa hora, a gente tem aquela ideia, né, de, enfim, morrermos de velhice. Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer, é como se essa realidade estivesse mais perto e mostrando ali que, olha, você é finito, né? Nós temos ali uma terminalidade. E isso incomoda muita gente. Mas eu não acho que trabalhar com pessoas diagnosticadas com câncer, eu sempre gosto de frisar isso. Eu não trabalho com câncer, eu trabalho com pessoas diagnosticadas com câncer. E pessoas diagnosticadas com câncer, elas são cheias de vida, elas não são sinônimos de morte. Então, eu trabalho com pessoas que têm sonhos, que têm objetivos, que têm medos, que têm aspirações, ansiedades. E tudo isso caracteriza o quê? Vida. Caracteriza pessoas que estão vivas e que desejam viver. Então, nessas pessoas, na verdade, eu vejo muito mais vida do que, às vezes, em pessoas que está tudo bem, que não estão passando por uma fase delicada como essa. Porque a vontade de viver é muito grande dessas pessoas. E toda vez que a gente é exposto a uma situação essa de finitude, eu acho que nos traz certas reflexões, né? Então, essas pessoas, elas tendem a querer fazer as pazes com pessoas, elas tendem a querer resolver alguns problemas, enfim, algumas situações mal resolvidas, desejam fazer coisas que às vezes elas não tinham coragem de fazer antes. Então, eu vejo essa fase como uma fase de redescoberta e até mesmo uma fase bonita, de você ver uma outra pessoa se redescobrir. Então, eu não encaro esse braço da nutrição, essa especialização, como algo triste, difícil ou fúnebre. Em nenhum momento isso passou ou passa pela minha cabeça. Pelo contrário, eu acho que é uma área que eu me realizo e é onde eu mais vejo gratidão dos pacientes e das pessoas. É onde eu vejo a nutrição sendo exaltada, não por minha causa, mas por causa dos bons resultados e de como eu posso, através da minha profissão, ajudar efetivamente essas pessoas. A nutrição oncológica ela pode atuar desde a prevenção até a prevenção da recidiva, ou seja, nós, como nutricionistas oncológicos, podemos atuar na prevenção da doença, durante o tratamento da doença e com os sobreviventes do câncer, trabalhando a alimentação de maneira preventiva para evitar a recidiva, ou seja, a volta
da doença, a volta do mesmo tumor. A nutrição oncológica, ela está sendo mais reconhecida agora, atualmente. Ela não é uma área muito falada, conhecida, mesmo dentro do núcleo de profissionais nutricionistas. Muitas vezes é até engraçado que quando um paciente chega até mim, ou por indicação, ou porque ele acabou digitando na internet, achando o meu nome, eles comentam, nossa, eu nem sabia que existia uma nutricionista oncológica, especialista em oncologia. Achava que não tinha essa necessidade. E, na verdade, existe, sim, essa especialização, né? E eu fiquei sabendo dela por um interesse pessoal meu, primeiramente, né? Então, eu tinha uma vontade de trabalhar nessa área, devido a situações particulares que aconteceram comigo. Já comentei algumas vezes aqui nas minhas redes sociais, acho que você já deve ter escutado um dos motivos pelo qual eu resolvi me especializar nessa área, mas porque 2 avós foram diagnosticados com câncer e eles acabaram falecendo devido ao curso da doença, e foi uma situação muito difícil que eu e minha família passamos, não só pelo diagnóstico, né, e toda essa situação, mas porque eles sofreram muito nesta fase. Então, eu praticamente os vi ali definharem, né, na minha frente. Foi uma situação muito difícil mesmo de ver tudo aquilo que aconteceu com eles. E isso despertou em mim uma vontade de fazer diferente. Na época, né, eu já, enfim, já era técnica em nutrição, já tinha vontade de fazer a faculdade de nutrição, então eu já acreditava, né, no alimento ali como uma ferramenta de prevenção, né, em algo realmente que pode estar ajudando na promoção de saúde. Eu já dava devida importância aos alimentos, digamos assim. Mas depois que isso aconteceu na minha família, eu comecei a me questionar se os alimentos eles não poderiam ser mais, se a alimentação ela não poderia realmente ajudar de maneira mais efetiva essas pessoas diagnosticadas com câncer, para que elas não tivessem que passar pelas mesmas coisas que os meus avós passaram, para que eles tivessem mais dignidade, qualidade de vida, bem-estar e, quiçá, ajudar na sua recuperação. Então, eu tinha esse anseio. O primeiro paciente que eu atendi foi dentro da residência, mas o primeiro, como nutricionista, tendo meu CRN, né, o paciente que eu atendi foi dentro da residência, que era voltado ao paciente oncológico. Então, tudo bem, eu não era especialista ainda na área, né, eu estava fazendo parte do programa de residência, eu ainda estava em formação, mas eu tinha todo um amparo da instituição que eu estava e dos meus tutores que me acompanhavam. Então, digamos assim, crua, eu nunca atendi, né, um paciente diagnosticado com câncer sem nenhuma base, né? Até porque os pacientes que nós atendíamos lá, no primeiro ano da residência, nós éramos supervisionadas, né? Então, tinha discussão de caso, leitura de artigo, discussão não só com as tutoras nutricionistas, mas com a equipe multidisciplinar. Então, sempre foi algo muito bem respaldado, então, sempre tinha alguém por trás e o conhecimento teórico por trás também. Uma curiosidade que as pessoas têm é se eu consigo viver atendendo somente pacientes diagnosticados com câncer, né? Ou seja, se eu consigo sobreviver pela nutrição oncológica, se eu tenho a minha agenda lotada, enfim. E aí eu queria contar um pouquinho para você como que foi essa minha transição, né? Quando eu me formei na residência, eu atendia na área hospitalar, eu não era nutricionista de consultório. No meio ali da minha atuação como nutricionista hospitalar, eu passei a atender também em consultório. Então, eu trabalhava no hospital e algumas vezes por semana na minha clínica. Algumas vezes por semana, na verdade, algumas horas por semana, né? Porque até por conta do hospital eu não conseguia me dedicar exclusivamente ou, enfim, aumentar os meus horários de atendimento. E eu tinha uma vontade muito grande de sair da área hospitalar e atender na área apenas no meu consultório particular, por motivos pessoais, né? Se você não sabe, eu sou mãe de 2 crianças pequenas e eu queria ter mais qualidade de vida,
eu queria poder passar mais tempo em casa com elas, me dedicar a essa área da minha vida também, e com loucura de plantão em hospital, mais consultório, né, não dava. Então, eu tinha esse desejo e eu me programei para isso. Então, hoje, eu atendo somente em consultório, eu ganho muito mais do que eu ganhava na área hospitalar, mais do que o dobro, quiçá o triplo, ganho consideravelmente mais atendendo em consultório. Atendo somente 2 vezes na semana, então, sim, para o horário que eu estipulei atender, a minha agenda é lotada, porque tem fila de espera para preencher esses horários. Nesses 2 dias, eu atendo 12 horas por dia, né? Então, eu não faço um horário enxugado, eu faço um horário maior, é um período, atendo manhã, tarde e noite nesses 2 dias. E, às vezes, quando é um caso de mais urgência, eu acabo encaixando nas janelas da semana, né? Eu organizo a minha agenda para estar atendendo esses casos. Por exemplo, home care eu também atendo. Então, normalmente, home care eu encaixo em horários que não sejam do consultório, por conta da locomoção, né? Do tempo de transporte e tal, enfim, que não daria para encaixar num dia habitual de consultório. Então, tem espaço, sim, para profissionais que desejam atender o público oncológico. Existe uma elevada demanda, né? Até porque, infelizmente, os casos de pessoas diagnosticadas com câncer só crescem a cada ano, mas principalmente porque tem escassez de profissional especializado nessa área. Né? Então, é fácil você se firmar como referência nessa área hoje em dia, porque não é uma área muito comum de especialização. Não é uma área onde você vê nutricionistas atendendo, né? Por exemplo, na minha região, que eu saiba até o momento, eu sou a única com título de especialista na área de nutrição oncológica. Existem colegas que atendem, que fizeram cursos de atualização, especializações, mas é algo que ainda não é em grande volume, né? Então, existe sim a possibilidade, né? Se você tem essa dúvida, existe sim a possibilidade de você estar atendendo esse público e sobrevivendo com isso, né? Ganhando dinheiro também com isso para que você possa viver, né? É mais comum as pessoas me procurarem após o diagnóstico, porque até mesmo é essa maneira que eu me posiciono nas redes sociais, né? Essa maneira que eu me posiciono perante aos outros profissionais, quando eu tento uma parceria com uma equipe médica, por exemplo, né? É justamente para tratar dessas pessoas diagnosticadas. Mas sim, pessoas que desejam a prevenção também me procuram. E que eu acho também interessante, até bacana, é que pessoas que não passaram em acompanhamento comigo durante o tratamento, mas souberam de mim, né, depois dessa fase de tratamento, estão em fase de manutenção, elas me procuram para ajustar alguns efeitos colaterais que elas ainda tenham, tardios, né, por conta do tratamento, ou uso de algum medicamento nessa fase de manutenção, ou até mesmo buscando melhorar a alimentação e estilo de vida, pensando em prevenção da recidiva. Então, eu acabo atendendo um pouquinho de cada, mas a maneira como eu me afirmo e, digamos assim, a maior parte dos meus pacientes são pessoas em tratamento ou que vão iniciar o tratamento. É muito importante o acompanhamento nutricional nesta fase, né, de tratamento oncológico. Um paciente diagnosticado com câncer que não recebe as orientações de um nutricionista, que não é acompanhado por um nutricionista especializado na área, ele pode apresentar uma perda de peso grave, ele pode apresentar mais efeitos colaterais, maior toxicidade proveniente do tratamento, oscilações da imunidade, então queda da imunidade, menor tolerância ao tratamento proposto, então o tratamento muitas vezes precisa ser interrompido ou o tratamento proposto inicial é modificado por outro, maior risco de infecções, maior tempo de internação, maiores complicações cirúrgicas, né, entre outros fatores que podem estar se agravando. Então, a nutrição é muito importante nessa fase, o nutricionista é essencial, é fundamental, faz toda a diferença durante o tratamento oncológico. Eu creio, né, eu acredito
e até é a recomendação baseada nas diretrizes internacionais, e eu luto para que isso seja uma realidade no futuro, que assim, o paciente recebeu o diagnóstico do câncer, já recebeu o nome do oncologista que vai acompanhar, então ele já precisa ser encaminhado para um nutricionista. Isso seria assim, a melhor coisa que poderia acontecer para esse paciente. Seria muito importante, porque quando esse paciente chega previamente a mim, eu consigo trabalhar tantos pontos com ele, né? Eu consigo orientar previamente os efeitos colaterais, consigo favorecer a manutenção ou a recuperação do peso antes do início da quimioterapia, fazer o preparo imunológico, o preparo cirúrgico. Então, é fundamental a nossa atuação nessa área. Se você que está me assistindo não é um nutricionista especializado em oncologia, eu queria falar algo com você, abordar um assunto que é comum, colegas meus, né, me questionarem, tirarem dúvidas sobre se eu não sou nutricionista especializado na área, será que eu posso, ou será que eu devo atender os pacientes diagnosticados com câncer que chegam até mim? Porque isso pode acontecer de duas maneiras diferentes, pelo menos eu vejo assim. Uma é alguém diagnosticado com câncer da sua região te procurar, ou outra é você já estar acompanhando um paciente e aí o seu paciente acaba recebendo o diagnóstico de câncer. E aí, o que fazer? Atender ou não atender, né? Então, assim, para dar a minha opinião, eu queria antes contextualizar a importância do acompanhamento nutricional nessa fase. Então, assim, a nutrição, como eu tenho dito sempre por aqui, inclusive nesse nosso bate-papo, a nutrição é fundamental para que esse paciente tenha qualidade de vida e seja encaminhado à sua recuperação. A nutrição, ela é essencial e ela pode fazer grande diferença na vida da pessoa diagnosticada com câncer. Contudo, uma conduta, uma estratégia nutricional mal aplicada, não somente pode prejudicar o paciente diagnosticado com câncer, como prejudicar o seu tratamento. Então, isso é muito sério, é uma responsabilidade muito grande que nós temos em nossas mãos. Então, eu não te aconselho, se você não tem experiência na área, se você não é especializado na área, eu não te aconselho a atender às cegas esse paciente, mas sim que você ou encaminhe esse paciente para um profissional nutricionista da área, ou se você tem o desejo de ajudar, por exemplo, um paciente que já é seu, ou gosta da área, quer conhecer mais sobre a área e tem o desejo de atender mais pacientes oncológicos e ajudar esses pacientes de maneira efetiva, que você possa, então, estar buscando especializações e cursos de atualização na área que existem, para que dessa forma você possa estar tendo uma conduta mais assertiva, para que você possa estar ajudando verdadeiramente o seu paciente. Uma das perguntas que acabam aparecendo para mim é se a área de nutrição oncológica tem futuro, né? Uma área que tem demanda, digamos assim. Como eu comentei com você no início do vídeo, é uma área promissora. Por que é uma área, né, promissora? Porque, infelizmente, as estimativas, né, de novos casos de pessoas diagnosticadas com câncer, elas aumentam a cada ano, não só no Brasil, mas no mundo. É uma doença realmente que tem crescido e que cada vez mais essas pessoas, elas precisam serem acompanhadas por profissionais qualificados, por nutricionistas capacitados. Então, sim, é uma área que tem futuro, é uma área onde nós, nutricionistas, precisamos projetar, né, e pensar realmente em como nós podemos, como profissionais de saúde, estarmos ajudando essas pessoas diagnosticadas ou que ainda vão ser diagnosticadas com câncer. Eu acredito que a melhor forma que você tem para atrair novos pacientes e pensando nesse público de pessoas diagnosticadas com câncer, né, então de você atrair novos pacientes oncológicos, o primeiro passo é você se posicionar como um nutricionista de referência na área. Né? Para isso, é muito importante que você busque se atualizar nesse sentido, mas também que você se posicione dessa forma, principalmente nas redes sociais. Por quê? As redes sociais, hoje em dia, elas
são como se fossem aqueles velhos catálogos de telefone, né? Antes a pessoa ia lá, procurava o profissional, telefonava. Hoje elas podem até ter o seu número de telefone, elas podem até receber a indicação do seu nome, mas qual é a primeira coisa que elas vão fazer? Bom, qual é a primeira coisa que você faz quando recebe a indicação de algum restaurante ou de algum profissional? É entrar nas redes sociais dessas pessoas, não é mesmo? Então, elas fazem as mesmas coisas para conhecer você, o seu jeito de falar, o seu posicionamento. Então, é muito importante que você utilize as redes sociais para se posicionar também, para se tornar autoridade e referência nesta área. Dessa forma, o paciente ele começa a criar um vínculo com você, mesmo sem te conhecer. Já gosta do seu jeito de falar, já começa a entender melhor um pouco o que está acontecendo com ele. Com as dicas que você dá, você consegue ajudar esse paciente sem nunca ter visto ele. Imagina a gratidão dessa pessoa com você. Uma outra forma também importante de você atrair novos pacientes é você buscar parcerias. Parceria com profissionais da região que tenham a ver com a oncologia, né? Então, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, instituições, né, se for o caso. Então, que você busque parcerias de profissionais que atendam também esse público, para que você possa divulgar o seu trabalho e dessa forma que eles possam estar te indicando também os seus pacientes, né, os pacientes deles, para você. Além disso, uma outra forma, né, uma boa e velha forma de atrair pacientes é o boca a boca. Então, se você faz um trabalho bem feito, se você cativa aquele paciente, se ele tem melhora com as suas estratégias, se ele confia em você, ele vai te indicar. E paciente oncológico, eles acabam tendo muitos contatos de outros pacientes, porque eles acabam indo para o hospital para fazer rádio, para fazer químio, eles acabam entrando em grupos de apoio de pessoas diagnosticadas com câncer, então eles conhecem muitas pessoas, né? Então eles acabam divulgando muito. E só para vocês terem uma ideia, eu passei essa semana 2 situações engraçadas. Às vezes, a gente não se dá conta da proporção que o nosso nome e o nosso trabalho está tomando, né? Então, às vezes, eu acho que, nossa, enfim, e foi muito engraçada a situação, vou contar para você. Chegou uma paciente para mim, e essa paciente, ela começou a comentar que ela coordenava um grupo de mulheres, né, diagnosticadas com câncer de mama, para fazer canoa havaiana e tal, e que daí ela estava nesse grupo do WhatsApp, né, no grupo dela de mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama e praticam canoa havaiana, e aí alguma delas tinha uma dúvida sobre alimentação, alguma coisa nesse sentido. E aí ela comentou, busca a nutricionista Aline Barreiros, porque ela é minha nutricionista e ela é ótima. E aí no grupo ela falou que a maioria daquelas mulheres nesse grupo do WhatsApp começaram a comentar sobre mim. Umas já tinham sido minhas pacientes, outras eram as minhas pacientes, né, são as minhas pacientes atualmente, e outras já tinham me visto nas redes sociais. Eu fiquei tão impressionada com isso que eu falei, gente, olha a proporção que o nosso trabalho chega, boca a boca. Primeiro que o boca a boca que ela me indicou, e depois que ela me indicou, ela viu que outras pessoas já sabiam o meu respeito, né? Então, essa foi uma situação engraçada que eu passei nessa semana. E uma outra, nessa mesma semana, eu fui fazer um home care, fui atender um casal, na verdade, né, um senhor. E aí a esposa desse senhor depois comentou que eu tinha adorado o meu atendimento, que daí ela foi comentar com a vizinha dela, que ela tinha gostado do meu atendimento e tal. Que ela ainda brincou e falou assim, ela nem parece uma nutricionista, parece um anjo. E aí a vizinha disse, ué, é a nutricionista Aline Barreiros? Ela falou, como você sabe? Gente, ela já tinha sido a minha paciente, essa vizinha. Era uma sobrevivente do câncer de mama. Então, para vocês verem como às vezes vocês acham que não estão chegando a lugares e vocês estão chegando a todos. Isso é muito bacana, isso é muito, né, assim, traz uma alegria para nós, né, trouxe para mim, mas também traz uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade do meu tipo de atendimento, uma responsabilidade de como eu me posiciono nas redes sociais, uma responsabilidade perante os oncologistas, perante aos médicos, os demais profissionais que me encaminham seus pacientes e confiam no meu trabalho. Então, hoje eu me considero uma referência
na nutrição oncológica aqui na Baixada Santista, mas não foi porque caiu no meu colo, não. Foi depois de muito trabalho e ainda eu tenho muito trabalho. Então, é algo que eu vou continuar trabalhando, conquistando o meu espaço, mas é a partir das coisas que eu faço, né? Ninguém vai fazer isso por mim. É a partir do meu próprio mérito. Então, são duas situações que eu queria compartilhar com você, que eu achei bem interessante, que tem tudo a ver com essa questão sobre como se tornar referência na área que a gente tanto ama. Eu espero que você tenha gostado dessas explicações. Espero ter tirado um pouquinho das suas dúvidas sobre essa área da nutrição e até te incentivado a se especializar nessa área, se atualizar e atender as pessoas diagnosticadas com câncer que tanto precisam dos nossos cuidados e se tornar referência nessa área, assim como eu me tornei. Então, se você gostou, fica ligado, porque toda semana eu trago um conteúdo novo, um vídeo novo, abordando temas sobre nutrição em oncologia. Então, vem comigo, porque comigo você não fica de mãos atadas perante a pessoa diagnosticada com câncer.